Quero convidar a todos que abram Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler versos de 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 8. Aqueles que puderem, se coloquem em pé, vamos fazer a leitura bíblica. Diz assim então a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Oremos. Senhor Deus, que neste momento de reflexão da Tua Palavra, o Senhor possa ser conosco, como povo de Deus, e que o Teu Espírito Santo fale, Pai, ao coração de cada um de nós. Eu oro e peço no nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Quero agradecer também a liderança da igreja pelo convite, mais particularmente o irmão Lucas, que Deus abençoe, possa orientar a liderança na condução dos trabalhos, na ausência do pastor, porque a obra ela é do Senhor, Irmãos, este é um texto que fala sobre Nicodemos. Então, é um texto que fala sobre o novo nascimento. É sobre isso, então, que nós vamos pensar nessa manhã. O que é o novo nascimento? O que é esse novo nascimento? Então, nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós vamos, então, ter uma explicação sobre o que é este novo nascimento, Jesus irá explicar para Nicodemos e trazer a diferença que existe entre o nascer da carne e o nascer da água e do Espírito. Então, é sobre isso que nós vamos meditar e aprender nesta manhã. E a minha oração é que você possa sair daqui mais enriquecido com a palavra do Senhor, que possa aplicar isso na sua vida e que possa compartilhar com as pessoas à sua volta. Amém? Então Jesus ele conversa com Nicodemos sobre este assunto. Mas quem era Nicodemos? E a partir já do verso 1, nós vamos ter a explicação de quem era Nicodemos, ou pelo menos parte sobre quem era Nicodemos, E o verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então esta primeira informação sobre Nicodemos traz então que ele era fariseu. E não somente fariseu, mas ele também
o texto diz que ele era um dos principais dos judeus, ou seja, Nicodemos, ele era um dos chefes desse grupo, ele fazia parte da liderança, ele era aquele que estava à frente. E como fariseu, né, ou como todo fariseu, ele era um estudioso da lei. Ele era um mestre da lei, né? E as pessoas iam até os grupos dos fariseus para buscar direção sobre como se portar para andar corretamente diante do Senhor. Então, irmãos, quem era esse grupo, os fariseus, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Esse grupo que Nicodemos fazia parte. Em muitas ocasiões, no ministério de Jesus, os fariseus confrontaram Jesus, a ponto de tentar incriminá-lo em algum crime da lei de Moisés. E isso havia a intenção de prendê-lo e também matá-lo. Então, dessa maneira, os fariseus eles perseguiram Jesus durante todo o seu ministério. Eles criticavam Jesus, eles ameaçavam Jesus, eles repudiavam Jesus, até culminar com uma incriminação injusta de Jesus, uma mentira que inventaram para o prenderem e também para o crucificarem. É claro que eles não estavam sozinhos, mas eles eram os principais que se articulavam em torno desse objetivo de prender e matar Jesus. Então, os fariseus, desde o ministério de João Batista, eles já eram perseguidores das boas novas. Então, as boas novas do Evangelho, desde que João Batista começou a anunciar no deserto, eles já se levantaram e puseram contra, e acompanharam. E João Batista, numa palavra dura com eles, os chama de raça de víboras. E no ministério de Jesus, a perseguição então continua, e Jesus também os chama de raça de víboras, o mesmo termo que João Batista usou. Mas Jesus ele vai além, e ele tece fortes críticas e severas contra eles. Quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, 27 e 28. Mateus 23, versos 27 e 28. Na verdade, esse capítulo 23, ele é um capítulo inteiro Jesus criticando os fariseus. Mas eu quero reforçar com os irmãos o 27 e o 28, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E lá no verso 33, ele vai repetir o que João Batista já havia dito: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, irmãos, nós vemos aqui que este grupo a qual Nicodemos fazia parte era um grupo perseguidor do Evangelho, perseguidor de Jesus, e que buscava se manter no poder dessa maneira, né? Então era um grupo extremamente religioso e que buscava viver das aparências, conforme o próprio Jesus relata. Mas apesar de Nicodemos fazer parte desse grupo, nós precisamos ter em mente o seguinte, irmãos: Deus, Ele não salva grupos. Jesus não salva denominações. Jesus salva pessoas.
Lá no céu não vai existir Igreja Batista Nova Canaã. Não vai existir primeira Igreja Batista de Capivari. Vão existir pessoas. Deus irá chamar cada um de nós pelo nome. Venha, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E vai te chamar pelo nome. São pessoas. Ele derramou seu sangue na cruz para salvar pessoas, né? Por isso que o texto ele começa dizendo: havia entre os fariseus um homem. Um homem. Deus ele olha e vê você. É incrível, né? Porque quem somos nós para Deus nos enxergar? O salmista mesmo diz isso: quem somos nós? Mas Ele nos vê, nos enxerga e se preocupa conosco, né? Então, Jesus ele conhece aquele que são seus e o chama pelo nome. Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe a nossa identidade, sabe as nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas misérias, mas Ele sabe também as nossas riquezas, os nossos potenciais, tudo aquilo que pertence à nossa vida. Então, a palavra de salvação de Jesus, ele é para todos. Por quê? Porque no finalzinho do verso 1 diz assim: um dos principais dos judeus. Então, Nicodemos, ele era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa de recursos. Mas Nicodemos, ele era um dos principais, ele tinha privilégios e ele tinha destaque social. Então, Deus, ele salva essas pessoas, ele convoca, ele chama essas pessoas, mas Jesus também leva as palavras de boas novas para os paralíticos, para os cegos, para os endemoniados e até mesmo para os leprosos que eram excluídos da sociedade. A palavra de Deus, ela é para todos. Amém? No verso 2, irmãos, Jesus, ele está sempre acessível. E diz assim que este, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus. Então, Jesus, ele está sempre acessível. Ele está sempre atento àqueles que o buscam com um coração contrito e sincero. Não importa a hora, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o local. Nicodemos, ele de noite foi ter com Jesus. E Jesus, ele está sempre pronto a ouvir. Nicodemos chega, procura Jesus e Jesus prontamente lhe dá atenção e passa a ouvi-lo. Jesus nos ouve, irmãos. E lá no Salmo 121, verso 4, diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Jesus e Deus não precisa dormir, Ele não se cansa. Em Isaías, capítulo 59, verso 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Às vezes a gente acha que Deus não está nem aí com a gente, não está se importando, não está ouvindo, mas Ele sempre ouve. E naquele momento Jesus, então, está atento ouvindo Nicodemos. Então, no início do diálogo com Jesus, Nicodemos o reconhece como mestre vindo da parte de Deus, né? Verso 2, ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Mas essa visão de Nicodemos coloca Jesus num patamar, no mesmo patamar, no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento.
Note que Nicodemos frisa dizendo, mestre vindo da parte de Deus. Os profetas eram vindos da parte de Deus para proclamar a palavra do Senhor. Então, ou seja, nessa primeira palavra de Nicodemos, fica claro que ele não reconhece Jesus como Filho de Deus. Não reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus vai responder Nicodemos, então, trazendo ou corrigindo essa visão distorcida de Nicodemos. Jesus responde então para Nicodemos, no verso 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Guarde essa palavra, irmãos, ver. Ver. Jesus é aquele que abre os nossos olhos. Antes de Jesus nós estávamos cegos, perdidos, condenados à perdição eterna, vivendo em trevas. Mas Jesus permite que nós vemos. É Ele que abre os olhos. Então, Ele diz para Nicodemos, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. O novo nascimento, ele então nos permite abrir os olhos para as coisas espirituais. Tira os nossos olhos da carnalidade e faz com que os nossos olhos se voltem para a eternidade. Que coisas espirituais que são essas? Amar a Deus. Nós não sabíamos antes o que era amar a Deus. Amar o próximo. Eu queria o próximo, antes de conhecer a Jesus, apenas para ver se eu poderia tirar algo dele. Não é assim no mundo? O que você pode me oferecer que vai agregar na minha vida? Mas agora não, eu passo a amar o próximo. E eu passo a me doar, independente de receber algo. Eu passo a amar a sua palavra. E nós estamos aqui nesta manhã reunidos em torno da palavra. Nós cantamos agora há pouco, eu tenho fome da palavra. Então, eu passo a amar a palavra. Eu passo a esperar com alegria a volta do Senhor Jesus. Esta é a esperança cristã, a volta do Senhor Jesus. Quem está esperando a volta do Senhor Jesus? Passamos a focar no resgate da sua igreja para a vida eterna. Os nossos olhos não estão mais voltados para as coisas deste mundo, mas voltados para a eternidade. Então, é preciso ver. É Jesus quem abre os nossos olhos para essas coisas que antes nós não conseguimos enxergar. Então, até esse momento de diálogo de Jesus com Nicodemos, Nicodemos ainda não havia passado pelo novo nascimento. Mas eu sei que muitos de nós já passamos pelo novo nascimento. Eu creio nisso. Então, nós tivemos os nossos olhos abertos para Jesus e passamos a ter comunhão com Ele. Então, é no novo nascimento que se inicia esse processo, chamado santificação. Nós nascemos e começamos a crescer. E Deus vai tirando das nossas vidas as arestas, corrigindo distorções. E aí, Ele vai nos santificando
nos tornando mais parecidos com Jesus. Jesus é o nosso alvo. E a Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o nosso alvo, santidade, né? Porque lá em Hebreus 12, verso 14, diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver a glória de Deus sendo manifesta em sua vida? Busque santidade. Busque santidade. No entanto, no decorrer desse processo, né, chamado santificação, os nossos olhos, eles podem ser ofuscados para as coisas de Deus. Por quê? Porque, irmãos, nós podemos nos acostumar com o religioso. A rotina, ela cria esse problema. Então eu venho domingo após domingo na igreja e eu passo a fazer as coisas de forma automática. Aquele ardor no meu coração vai se esvaindo e eu vou perdendo o amor. Então, a religiosidade, ela causa isso. É preciso cuidado com ela, para que o amor, a chama do amor de Deus sempre esteja acesa no nosso coração. Às vezes também os nossos olhos podem ser ofuscados por uma expectativa errada de Jesus. Às vezes eu enxergo Jesus como alguém que tem que me atender. Meu filho está doente, Jesus. O senhor eu tenho orado, você não tem curado. Mas ele não prometeu que ele tem que curar. Ele pode curar. E aí você começa a ter os olhos ofuscados diante do Senhor. Mesmo sendo salvos, a nossa visão pode ficar turva. Basta a gente lembrar dos discípulos de Emaús. Eles eram crentes, conviveram com Jesus. E quando eles caminham para Emaús, Jesus se aproxima deles. Jesus caminha com eles. Jesus conversa com eles. Jesus olha para eles. Mas eles não reconhecem Jesus. Olhos ofuscados para o Senhor. Eles eram crentes, mas estavam cegos para o reino de Deus. Por quê? Porque havia uma expectativa errada de Jesus. Essa é a reclamação deles para quando eles iniciam o diálogo com o Senhor. Então, irmãos, o novo nascimento, ele abre os nossos olhos para o reino de Deus. Abre os nossos olhos para a santidade. Abre os nossos olhos para a comunhão com o Pai. No verso 4, Nicodemos ele faz uma pergunta para Jesus que reflete os nossos olhos voltados para a carne e fechados para o reino de Deus. Lá no verso 5 e verso 4, né, ele vai fazer então essa pergunta para Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno? Os olhos de Nicodemos estavam voltados para a carne, voltados para a vida terrena. Ele não havia ainda passado pelo novo nascimento. E aí Jesus, de uma forma mais contundente, no versos 5 e 6, ele irá responder Nicodemos, ressaltando a diferença entre o nascer da carne e o nascer da água e do Espírito. E ele então vai dizer assim, lá no verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas é no verso 5 que Jesus irá dizer de uma forma mais clara como Nicodemos poderia então nascer de novo. Então,
Preste atenção nesse verso 5, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No verso, Jesus começa a falar nesse verso que é preciso nascer da água, primeiramente. E por que ele começa falando da água, irmãos? E isso tem um propósito. A água é natural, ela lava, ela tira as impurezas e purifica. No templo ou no tabernáculo do Antigo Testamento, os sacerdotes, ao adentrarem o local para realizar os trabalhos, a primeira coisa que eles faziam era se dirigir à pia, o lavatório, e eles lavavam-lhe as mãos e os pés antes de começar a realização dos trabalhos. Purificação com água. Então você percebe que a água, ela limpa, só que ela escorre para a terra novamente. Então, a água, ela sai da terra e volta para a terra. Por isso Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e a carne e o sangue, eles não podem herdar o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Então, irmãos, a água, ela é um símbolo de purificação, que é a palavra de Deus. Então veja que Jesus disse aos discípulos: vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Está lá em João capítulo 15, verso 3. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Então Jesus, ele lava os pés dos discípulos, e Jesus é o único que pode nos purificar de todo o pecado. Não adianta eu lavar o seu pé, vai continuar sujo. É Jesus que tem que lavar. Ele é a água da vida. Então Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra. Em João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a água, irmãos, ela aponta para o nosso pecado e a necessidade de se limpar diante de Deus. É necessário nascer da água, se reconhecer pecador diante do Pai. É assim que começa o processo de conversão. Se você não se reconhecer pecador, não tem salvação. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Então, se o único capaz de nos limpar é Jesus, o verbo de Deus. Mas Jesus, ele não falou apenas da água, ele falou que é preciso nascer do Espírito para Nicodemos. Então, irmãos, se a água aponta para a terra, aponta para o nosso pecado, o Espírito aponta para Deus. Então, uma vez limpo dos nossos pecados, é preciso olhar para Jesus, ver Jesus, se voltar para as coisas de Deus. Então, veja o que diz, Jesus diz para Nicodemos, nesse verso: então quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lá no verso 3, Jesus diz: não pode ver o reino de Deus. Lembra que eu disse para você gravar essa palavra? Verso 3, não pode ver. Jesus é quem abre os olhos. E agora ele diz: se não nascer de novo, não pode entrar. Então Jesus, ele abre os nossos olhos e nós entramos na sua presença. Passamos a ter comunhão com o Pai. Então,
Uma vez que tenhamos os nossos olhos abertos para o reino de Deus através do novo nascimento, é a hora de entrar no reino de Deus. Então, irmãos, Jesus, Ele quer comunhão conosco. Por isso Ele nos convida para entrar. Sabe o que tem a hora que a gente entra? Tem uma mesa. E Ele nos convida a sentar à mesa. E Ele quer comunhão conosco. Ele quer relacionamento. Ele quer ser nosso amigo. E amigo, você abre o coração. Você não tem medo de falar do que está no seu coração, porque você sabe que Ele vai te entender. Para isso é preciso entrar no reino de Deus. Observe que os discípulos de Emaús, eles tiveram os olhos abertos. Quando? Quando eles entraram, sentaram à mesa e Jesus partiu o pão. Nesse momento, abriram-se os seus olhos. Então, irmãos, o reino de Deus é um reino onde a gente partilha, onde a gente tem comunhão com o Pai. E se nós estamos falando de reino de Deus, significa que existe um rei. E esse rei é Jesus. E no reino que existe um rei, todos obedecem a esse rei. Sim ou não? Aqueles que não obedecem o rei, o que acontece? São mortos. Mas Jesus não, Jesus Ele é amor. E Ele quer ter comunhão conosco à mesa. Então Jesus é o rei e Ele nos convida para entrar e sentar à mesa. Ele quer ouvir as nossas histórias, Ele quer ouvir das nossas vitórias, Ele quer ouvir das nossas alegrias, Ele quer ouvir das nossas tristezas ou mágoas, Ele quer ouvir tudo que está presente no nosso coração. E se existe alguma coisa que está trazendo tristeza, Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te desampararei, nem te deixarei. Essa é a mensagem de Jesus. Então, irmãos, entrar no reino de Deus significa que nós seremos cuidados pelo Rei, que é Jesus. Então, para concluir, lá no verso 8, uma vez que nós então tenhamos os nossos olhos abertos, ver, e uma vez que através do novo nascimento nós entramos na presença de Jesus, no reino de Deus, é hora de avançar na vida espiritual. E lá no verso 8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, irmãos, o vento é um símbolo na Bíblia do Espírito Santo. E ele sopra onde quer, é Ele quem manda. É Ele quem manda. É Ele quem decide. E nós temos um exemplo na Bíblia sobre esse andar no Espírito. Nós temos o apóstolo Paulo, que lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele vai dizer o seguinte: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo, não mais eu. Esse é o sopro do Espírito. Será que você já chegou nesse nível de vida cristã? O vento sopra onde quer. Então, irmãos,
Eu me lembro que, antes de sairmos de Sorocaba, nós não sabíamos ao certo o que Deus queria, então nós não sabíamos se deveríamos vender a nossa casa ou não, mas nós sabíamos que já estava chegando o nosso tempo aqui na cidade. E, em oração, a gente resolveu colocar à venda a nossa casa. Então, na época, uma sobrinha, ela trabalhava numa imobiliária. Nós conversamos com ela, ela veio em casa, tirou umas fotos, colocou lá no site deles, só que ninguém apareceu. E aí nós, não satisfeitos, continuamos em oração e fomos atrás de uma imobiliária aqui na cidade. E a imobiliária demorou para retornar, mas mesmo assim a gente insistiu, até que a gente enviou as fotos, eles colocaram as fotos lá, mas ninguém apareceu. Mas a gente não entendia, né? Não sabia ao certo, mas... E aí a gente entrou em contato com a imobiliária novamente, porque eles não haviam vindo colocar a placa de vende-se na casa. Então, nós insistimos e eles vieram e colocaram a placa de vende-se. Só que no dia seguinte nós saímos para trabalhar, a placa lá, e à tarde, a hora que nós voltamos, nós olhamos, cadê a placa? Não tinha mais placa. Descemos do carro, a placa estava caída no chão. O vento sopra onde quer. Então, irmãos, naquele momento a gente entendeu. Não era para vender. Deus não precisava falar mais nada. Eu lembrei daquela passagem bíblica, né? Quando os filisteus, eles trouxeram a arca do Senhor e levaram lá para o território deles. E eles pegaram a arca e colocaram lá no templo deles, ao lado de Dagon, o deus deles. E aí deixaram lá, arrumaram tudo direitinho. No outro dia eles foram lá, Dagon estava caído, prostrado diante da arca. Então Deus é assim, irmãos. Precisamos então ter sensibilidade, né? Para ouvir a voz do Senhor, né? Mas é maravilhoso servir o Deus, né? É maravilhoso. Coloque-se em pé, vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento em que o Senhor preparou para estarmos aqui, Senhor, na tua casa, junto com os irmãos, e podemos ao redor, Pai, da tua palavra, nos alegrarmos e nos rendermos, Pai, a ti. Se há alguém aqui, Pai, que não passou pelo novo nascimento em Cristo, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa e que ele possa dobrar o seu joelho e entregar a sua vida a Jesus, Senhor. E aqueles que já passaram pelo novo nascimento, que o Senhor possa operar maravilhas na vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Quão bom é te servir, Senhor. Quão bom, Pai, é. Obrigado, Senhor, por esse momento.
Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém.